Olá pessoal, boa noite. Aqui o professor João Nelson para trazer a todos vocês mais uma da nossa segunda videoaula. E hoje iremos abordar um assunto já comentado, onde ele faz parte de um dos nossos tópicos, que é um dos elementos de transmissão, que é este, engrenagens. Vamos lá conhecer mais a respeito sobre engrenagens? Então, a engrenagem é um elemento mecânico composto de rodas dentadas que se ligam a um eixo a qual imprime movimentos. São rodas com dentes padronizados que servem para transmitir movimento e força entre dois eixos. Ou seja, uma engrenagem, para ela transmitir força, ela tem que estar engrenada com outra engrenagem, certo? Então, não há nenhuma ação motora se não houver uma outra engrenagem acoplada entre eixos, tá ok? E essas engrenagens são usadas para transmitir torque e velocidade angular em diversas aplicações, ou seja, ele pode ter uma aplicabilidade em um redutor, certo? Que iremos conhecer mais à frente a respeito de como se aplica esse tipo de engrenagem, mas já falando, adiantando um pouco mais sobre essa aplicação da engrenagem, que ele vai em redutores angulares e ortogonais, né? Eu até expliquei isso em sala. Então, a maneira mais fácil de se transmitir rotação motora de um eixo a outro é através de dois cilindros, certo? Então, eu não consigo fazer um movimento, transmitir uma força, né, motora a uma movida, se eu não tiver acoplado essas engrenagens entre as extremidades dos eixos, correto? Então, eles podem se tocar tanto internamente como externamente, tá? Então, a aplicação pode ser, a saída pode ser uma interna, que vai dentro, no exemplo do redutor, e na saída tem uma outra engrenagem, que é a movida, internamente motora e externamente movida. Então, tem esse jogo de concordância, né, entre as engrenagens. Aí, com o objetivo de se aumentar o atrito entre os cilindros, faz-se necessária a utilização de dentes que possibilitam uma transmissão mais eficiente e com maior torque. Nasce assim a engrenagem. Então, se fosse uma ferramenta, né, somente cilíndrica, sem dentes, logicamente que ele não ia transmitir força alguma. Então, os dentes, eles são para casar entre outras engrenagens, ou seja, elas têm que ter o mesmo formato, em primeiro lugar, o primeiro formato de dente, o mesmo, e de tamanho também. Isso influencia na forma de engrenar, né, uma engrenagem na outra. A utilização, onde ela pode ser utilizada? Cilindros de massa, certo? Que são de cilindros onde requer bastante esforço, máquina de costura, automóveis, relógio de ponteiros, bicicleta, redutores de velocidade, máquinas, ferramentas, enfim. Essas engrenagens, ela tem as suas principais vantagens e características das transmissões por engrenagem. Quais são elas? Permitir pequenas distâncias entre eixos, rendimentos muito elevados e grande durabilidade, né? Outras vantagens também é a relação da transmissão constante, a transmissão de pequena e elevada potência também. Então, essas aí são as nossas engrenagens e suas principais características, tá? Na nomenclatura, pessoal, é aquilo que eu havia falado agora há pouco, o formato do dente. Essa imagem vai ficar para vocês estarem pegando o melhor detalhe, que é mais fácil eu explicar isso presencialmente, mas vai ficar aqui, tem todas as informações que vocês, se tiver alguma dúvida, o que é a ponta da engrenagem, né? A distância entre o dente e o outro, o flanco, que é
próximo aqui onde tem a raiz, tá bom? Então todas essas informações é a nomenclatura da engrenagem. A estrutura, como é que é a estrutura, ou seja, como que é o desenho dessa engrenagem, não o desenho propriamente dito, mas a forma como que ela é descrita. Então toda engrenagem tem o rasgo da chaveta, certo? No centro. Temos o cubo, o dente e o vão do dente, certo? E ao redor dela, né, que é no centro, temos o corpo. Pião e coroa. Já conhecemos essa questão de pião e coroa, pessoal, onde é falado aí também em veículos leves, né? Veículos automotores. Então, pião e coroa é um equipamento, né? É mais um elemento, vamos falar melhor assim, elemento. Vamos esquecer um pouco o que é equipamento. Equipamento é uma estrutura maior. Então, elemento como a engrenagem, pinhão e coroa, dois elementos de máquina. Então, quando um par de engrenagem tem roda de tamanho diferentes, a engrenagem maior chama-se coroa e a menor chama-se pinhão. Então, todas as vezes que vocês olharem uma engrenagem maior, vocês vão chamar aquela de coroa e a menor é o pinhão, certo? Está aqui um pequeno exemplo. Então a coroa, a engrenagem maior, e a menorzinha é o pinhão. Tá? Temos vários exemplos. Aqui temos um pinhão do lado direito, próximo aqui ao vídeo que eu estou enquadrado. Temos o pinhão na vertical e uma coroa na horizontal. Ou seja, o modo como elas estão aqui está numa posição de um ângulo de 90 graus, é o que chamamos também de ângulo ortogonal, tá? Isso vai ser mais claro quando ser montado, quando vocês puderem ver numa imagem de um redutor. Então, já falando do redutor de velocidade, o que seria ele? A transmissão será redutora de velocidade quando o pinhão acionar a coroa. Então, essa transmissão, né, do redutor de velocidade, ela terá uma redução da velocidade quando o pinhão acionar a coroa. Agora, se eu quero ampliar, né, a velocidade, a transmissão se dará aqui, ó, ampliadora de velocidade quando a coroa acionar o pinhão. Então, se eu quero ampliar essa velocidade, a coroa irá acionar o pinhão, ou seja, a coroa é a engrenagem maior e o pinhão é a engrenagem menor. Se eu tenho uma saída aqui numa engrenagem maior e numa entrada a coroa é maior, a saída automaticamente, por ele ser menor, a engrenagem vai ser em alta velocidade. Então eu tenho o ampliador de velocidade, né? Classificação. Existem vários tipos de engrenagem que são escolhidos de acordo com a sua função. Entre elas destacam-se aqui, ó, as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Pessoal, falando a respeito dessas engrenagens, eu tinha até separado algumas engrenagens para levar, né, em nossa aula presencial, mas no dia que tivermos novamente a oportunidade, irei estar levando essas engrenagens, tá ok? Eu vou levar para que vocês possam ver como que são elas pessoalmente. As engrenagens de maior solicitação, né? Essas que são mais usadas aí em máquinas pesadas. Eu vou estar levando isso para vocês estarem vendo. Então temos as engrenagens helicoidais, as engrenagens cônicas, o parafuso, que é o sem fim, né? Parafuso coroa sem fim ou somente sem fim, o pinhão e a cremalheira, tá ok? Então temos aqui as imagens do lado de cada um, as cilíndricas de dentes retos, as cilíndricas helicoidais, as cônicas e a coroa parafuso sem fim. Essas que eu acabei de citar, eu estarei falando agora a função de cada uma, tá?
engrenagens cilíndricas retas. Essas engrenagens cilíndricas de dentes retos é muito utilizado, pessoal, na transmissão entre eixos paralelos, tá? Então, se eu tenho dois eixos aqui, um do lado do outro, paralelos, eu vou usar que tipo de engrenagem? Engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá? O dimensionamento, a fabricação, a montagem e a manutenção desse engrenamento é mais simples em relação às cônicas, helicoidais e hipoidais, né? Essas helicoidais é a mesma hipoidais, tá? Então só muda o que o nome se difere por fabricante também, né? Alguns classificam hipoidais, tá? Mas vamos falar somente de helicoidais. O rendimento é alto, em altas velocidades apresenta problema de ruído, né? E admite também grandes relações de transmissão. Agora vamos falar sobre engrenagens cilíndricas helicoidais, tá? Vamos lá. Engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, eles possuem dentes inclinados, né? Pessoal, quando se fala em helicoidais, tenta imaginar uma mola, tá? Não é nem uma mola, helicoidal, né? Vamos imaginar o parafuso, né? A rosca de um parafuso, ele é o que? Formato helicoidal, tá? Ele tem o seu perfil helicoidal, os filetes de um parafuso. Ele não é reto. Como ele vai ser, como ele é confeccionado no corpo do parafuso, nós chamamos de helicoidal, tá? Então vamos lá. Dando continuidade, possui dentes inclinados com relação ao eixo de rotação da engrenagem. Essas engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, elas podem transmitir movimento entre eixos paralelos ou cruzados, geralmente a 90 graus, que é o ortogonal. Não esqueça essa palavra, tá? Redutores ortogonais. Então, tentem conciliar esse ângulo de 90 graus, né, que é uma linha reta e na vertical, aí descendo chega a um ponto, vai para direita ou esquerda, então na horizontal. Isso se forma bem no canto, né, bem no vértice, um ângulo de 90 graus, ou para redutores chamamos de ortogonal. São apropriadas para, perdão, passou demais aqui, são apropriadas para cargas e velocidades elevadas. Trabalham de modo mais suave que os dentes retos. Isso aí é a questão de como ela trabalha, né? Ela trabalha de modo mais suave que os de dentes retos, né? Ela requer uma leveza melhor, menos potência no equipamento, né? Menos agressividade na máquina, tá? Porém, ela trabalha em grandes cargas, tá ok? Vamos lá, só para vocês conhecerem aqui e saber diferenciar aqui na imagem. Creio eu que isso está na apostila de vocês. Não vai precisar que eu nem mande um material mais específico. O próprio material de vocês, da Escola Imperador, possui todos esses assuntos que eu tenho falado para vocês, tá bom? Então vamos dar seguimento aqui, tá? Então eu tenho aqui engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, a figura A, e com dentes e com eixos paralelos, a figura B, tá? A figura B com eixos paralelos. Engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. O rendimento desse tipo de engrenamento também é bastante alto, podendo ser utilizado para grandes relações de transmissão, né? Eu já havia falado sobre isso agora há pouco. Então, quanto aos inconvenientes, pode-se dizer que se desgastam mais do que os dos dentes retos, possuem precisam geralmente de mais lubrificação do que as de dentes retos, tá bom? Então, esse tipo de engrenagem, ela necessita de maior lubrificação, ou seja, uma película, né, um tipo de lubrificação bem mais consistente do que os demais, porque ela se desgasta muito rápido, esse tipo de engrenagem helicoidal, tá bom? Então, dependendo do esforço, dependendo da vibração do equipamento,
esse tipo de engrenagem ela pode vir a danificar. Engrenagem cônica, essa também muito utilizada na mecânica leve, na mecânica de usinagem e na mecânica pesada também, tá? Engrenagem cônica possui a forma de tronco de cones, né? A forma dele, o perfil desse tipo de engrenagem é cônico. As engrenagens cônicas são usadas para transmissão entre eixos ortogonais. Olha, foi o que eu falei aqui sobre os redutores ortogonais. A aplicação desse tipo de engrenagem, o primeiro exemplo mais prático são os redutores. Né? Mostrei, vocês estão lembrados que eu mostrei essa questão do redutor, né? Abri lá um arquivo pessoal meu, onde havia várias fotos, várias imagens de redutores de velocidade. E esse tipo de engrenagem cônica se utiliza mais, né, em redutores ortogonais ou concorrentes. A transmissão por engrenagem cônica exige precisão na montagem. Então, precisa também de uma técnica mais minuciosa para que tenha uma precisão na montagem desse tipo de engrenagem. Então, não é qualquer mecânico, não é qualquer pessoa, um técnico mesmo, ele tem que ter uma noção de dimensionamento das máquinas, os tipos de engrenagem, né, que vai se utilizar para fazer a montagem dessa engrenagem cônica. Os dentes podem ser oblíquos ou retos, né? Isso aí já havia falado. Oblíquos, né, é essa primeira imagem, e retos é dessa segunda imagem que vocês estão vendo aqui. Ó. Oblíquos, a primeira do lado aqui esquerdo, e a do lado direito, a de dente reto, tá bom? Parafuso sem fio, engrenagem coroa e sem fim coroa. Aqui temos várias imagens onde é citado aí o sem fim e o coroa e o parafuso coroa sem fim, e vamos conhecer mais um pouco sobre eles. O sem fim é um parafuso acoplado com uma engrenagem coroa, geralmente do tipo helicoidal, certo? Então essa primeira imagem aqui, ó, é o parafuso sem fim, né? O sem fim é um parafuso acoplado a uma engrenagem coroa. Olha só, o que é coroa é aquela engrenagem maior, não é isso? Qual é a engrenagem maior aqui, pessoal? A engrenagem maior, certo? Dá para ver que aqui, ó, dá para notar que essa segunda imagem aqui do canto esquerdo, tá? Do canto direito. O conjunto coroa-parafuso sem fim é utilizado na transmissão de potência e principalmente como redutor de velocidade. Transmite movimento entre eixos que não sejam paralelos nem se interceptam, né? O rendimento é baixo, porém apresenta grande capacidade de amortecer vibrações. Agora iremos falar, pessoal, sobre o pinhão cremalheira. Pinhão e cremalheira. Vamos tentar recordar aqui, pessoal, a respeito do que eu falei em sala de aula, né, sobre onde encontramos esse tipo de elemento de máquina, que é a cremalheira. Alguém está lembrado? Bom, falei para vocês que quem tem em casa mesmo um portão eletrônico, né, ou já viu, se não tem, com certeza já viu, já olhou em algum lugar, né, a engrenagem que fica no portão. Alguns ficam no lado superior, outros ficam no inferior, a maioria no inferior, e poucos ficam na lateral, né? Eu já vi também cremalheiras na lateral, né, em portão, tá? Então, aquela engrenagem, aqueles dentes que tem lá, que é reto, né, igual a esse que vocês estão vendo na imagem, né, no vídeo onde está sendo passado agora para vocês, essa engrenagem é uma cremalheira, né? A engrenagem está acima da cremalheira, não tem nada a ver com o nome cremalheira, tá? Então é somente pinhão, é a de cima, tá?
no nosso canto aqui direito, certo? Temos aqui o pinhão e embaixo a cremalheira. Aqui tem outros vários modelos e a forma como ela é aplicada. Temos aqui nessa imagem do canto direito uma cremalheira helicoidal com um pinhão helicoidal, tá bom? Aqui é o pinhão. Então, pinhão e cremalheira, neste sistema, a coura tem um diâmetro infinito, certo? Tornando-se reta. A cremalheira é usada para transformar um movimento de rotação num de translação e pode ser de dentes retos ou de dentes helicoidais, como eu mostrei na imagem anterior, e de fácil fabricação. Quando ele fala que essa rotação, ela pode, esse movimento de rotação, ela pode ser de translação, ou seja, a cremalheira ela vai somente auxiliar na rotação de outro componente, ou seja, quem vai fazer o movimento, quem vai transladar é o pinhão, tá? A cremalheira ela vai auxiliar nesse movimento, certo? Então a cremalheira é usada para transformar um movimento de rotação num de translação. O movimento de rotação vai ocasionar uma translação, certo? Pinhão e cremalheira, as aplicações. Aqui, pessoal, só vamos conhecer agora onde todos esses tipos de pinhão e cremalheira são aplicados, tá? A primeira imagem aqui temos uma furadeira de bancada, certo? Furadeira de bancada, onde ela é aplicada, tá bom? Aqui na ponta ó, tem a broca, no lado esquerdo, ó, né? Aí tem o porta-broca e na lateral dessa haste, né, que está na vertical, temos a cremalheira e quem está transmitindo a potência ali, ó, o pinhão, certo? Aí temos mais uma furadeira de bancada. Geralmente essas verticais são furadeiras de bancada, né? Essas duas primeiras aqui do lado direito são industriais, tá? Furadeira de bancada. Pinhão cremalheira, mais uma das suas aplicações, né? O sistema de direção mecânica de automóveis. Olha só. Então não é difícil de se achar, né, o mais perto possível essas cremalheiras. Ela também se encontra no que, ó, no eixo de direção, ó. A barra de direção também possui o que? Cremalheiras, tá certo? Para que vocês possam entender onde se encontra aí os diversos modelos, né, e a aplicação desses tipos de cremalheira. Então, pessoal, estou me despedindo para mais uma videoaula, né, essa é a nossa segunda aula, e nas próximas aulas iremos abordar alguns exercícios e mais conteúdo. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até logo.